Diz assim a palavra do Senhor em Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Irmãos, esse é um texto que quando você tem uma compreensão, e eu vou tentar ser didático, óbvio que quem dá sabedoria ao Espírito Santo, eu espero que dê compreensão, sabedoria a mim para passar, compreensão a cada um. Porque tem algumas passagens na Bíblia que são essenciais para nós compreendermos o crescimento da nossa fé cristã. Porque nós vimos que muitos erram em todo o seu pensamento sobre o cristianismo. Por quê? Porque parte de um ponto de vista errado. Quando você parte de um ponto de vista errado, a sua fé fica comprometida. Às vezes as pessoas têm uma concepção materialista do cristianismo e não se dão conta de que a fé cristã é positivamente extramundo. A fé cristã, ela é extramundo. A consequência é que eles ficam constantemente em dificuldade, porque a fé se tornou algo material, algo muito materialista. Há muitos que dizem que não podem ser cristãos por causa de como o mundo está e das coisas que estão acontecendo no mundo. O argumento de alguns é que se Deus é amor, que promete abençoar todo aquele que o buscar, os cristãos não devem sofrer, não deveriam adoecer ou sofrer adversidade. E tem alguns que, eu não sei se é falta de conhecimento ou má fé mesmo, que acha que a obediência sua ao que as pessoas, os pastores, apóstolos, ou a obediência sua no conceito mais real da palavra, é o que causa a bênção. E aí nós temos um claro exemplo daqueles mal-entendidos resultantes da não percepção de que as bênçãos advindas ao cristão são espirituais e estão nos lugares celestiais. E aí eu quero examinar um pouquinho mais essa passagem com os irmãos, um pouquinho mais minuciosa. Porque não é nesta carta, nem em qualquer outro lugar, o apóstolo ele sobe a maiores alturas do que nesse versículo particularmente, onde ele nos eleva aos mais altos céus e nos mostra o ponto de vista cristão em sua maior glória e majestade. A minha esposa perguntou para mim essa semana, como será o céu? Eu falei, a gente sabe só o que o apóstolo Paulo deixou aí, essas regiões celestiais para nós. Eu sei que tem muitos que já foram, já voltou, tem uns que foram até para o inferno, voltaram do inferno. Mas como nós sabemos que isso é uma mentira, né? Nós aqui no programa Evangelho Genuíno, voltando ao Evangelho Genuíno, acho que nós já crescemos um pouquinho, nós já passamos, já pulamos algumas etapas da meninice do evangelicalismo, né? Então, o ponto de vista cristão em sua maior glória e majestade fala sobre os mais altos céus e de muitas maneiras a expressão nos lugares celestiais é a chave desta carta, dessa epístola de Efésios. Em particular, ela ocorre no menos 5 vezes em Efésios. A gente vê esse versículo 3. Se você for um pouquinho mais à frente, você vê isso no versículo 20, que fala que se manifestou em Cristo, ressuscitando os mortos e pondo à sua direita nos céus. Lá nesse versículo, né,
Paulo escreve sobre o fato de Cristo estar assentado à direita de Deus nos lugares celestiais. Então, irmãos, os lugares celestiais, para nós entendermos, é uma expressão, por exemplo, que usou no capítulo 2, do versículo 6 de Efésios. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E você vê no versículo 10 do capítulo 3, para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. A multiforme e sabedoria de Deus. É só quando você entende essa questão celestial é que você vai compreender. Eu quero entrar um pouquinho mais nesse detalhe. E você pode encontrar essa referência no versículo 12, também do capítulo 6. Se você pegar o versículo 12 do capítulo 6, ele diz: porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra esses principados que se encontram lá nas regiões celestiais. Então é óbvio que o apóstolo não repetiria essa frase se ela não tivesse um significado real e profundo. E ela é. Eu repito para vocês, irmãos, uma das apresentações mais gloriosas da verdade cristã. Ela é. Sabe por quê, irmãos? Se tão somente pudéssemos enxergar como nós estamos em Cristo nos lugares celestiais, isso faria uma revolução em nossas vidas. Mudaria toda a nossa maneira de ver. É o que eu tento passar aos irmãos. A cada sábado. Porque ao empregar a frase nos lugares celestiais, o apóstolo emprega uma expressão descritiva que era muito popular, por exemplo, no século I. Era uma concepção judaica típica. Ele faz uso da mesma ideia na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, onde ele nos dá um pouco de biografia. No versículo 2 ele diz: conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se do corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus sabe. Foi arrebatado até o terceiro céu. E a expressão terceiro céu é exatamente idêntica a lugares celestiais. Lógico, nos termos em que é empregada nessa carta aos Efésios. Porque, segundo essa concepção, o primeiro céu é que se pode descrever como o céu atmosférico, onde ficam as nuvens. O segundo céu pode ser descrito como o céu estelar, aquela parte das regiões superiores onde estão colocados o sol, luas, estrelas. E essa parte está muito mais distante de nós do que as nuvens ou o céu atmosférico. E os números astronômicos utilizados pelos cientistas lembram-nos que os céus estelares estão a uma tremenda distância de nós. Alguns anos-luz bem distante. E Paulo, contudo, ele fala que há um terceiro céu, que não se trata do céu atmosférico nem do céu estelar. Trata-se da esfera em que Deus, de maneira muito especial, manifesta a sua presença e a sua glória. É também o lugar em que o Senhor Jesus, em seu corpo ressurreto, habita. Além disso, é o lugar em que os principados e potestades, abre e fecha aspas para isso, aos quais o apóstolo se refere no capítulo 3, têm a sua habitação. Na verdade, é o lugar a respeito do qual lemos no capítulo 5 do Apocalipse, onde a glória de Deus se manifesta. Lemos ali a respeito de Cristo em seu corpo glorificado, um cordeiro como havendo sido morto. Vemos ali os brilhantes espíritos angélicos dos animais, dos 24 anciãos. Todos esses dignitários angélicos e poderes têm sua habitação ali. E ainda mais maravilhoso e glorioso, ali também estão os espíritos dos justos aperfeiçoados. Os que morreram no Senhor em Cristo estão ali com Cristo nesse momento.
Então, nos lugares celestiais, no terceiro céu, naquele domínio em que Deus manifesta algo da sua glória eterna. Depois desse pequena explicação, nós podemos passar a considerar o sentido da expressão nos lugares celestiais. E à luz dessa referência a qual o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, o Senhor Jesus ressurreto dentre os mortos já está naquele domínio em seu corpo glorificado. Como disso nos faz lembrar o versículo 20, que ele está sentado à direita. Portanto, o que o apóstolo Paulo está dizendo é que o que temos e tudo que gozamos como cristãos vem de Cristo e que estão naquela esfera e por meio dele estão nas regiões celestiais. Mais que isso, irmãos, pelo novo nascimento, por nossa regeneração, somos ligados ao Senhor Jesus Cristo e nos tornemos partícipes ou participantes de sua vida e de todas as bênçãos que dele vêm. O que Paulo está nos ensinando, irmão, é que nós estamos em Cristo. Nós estamos em Cristo. Que nós somos parte de Cristo, estamos ligados a Ele por esta união orgânica, mista, que tudo quanto lhe seja próprio, nos é próprio de maneira espiritual, nos é próprio espiritualmente. Assim como Ele está nos lugares celestiais, assim também nós estamos nos lugares celestiais. As bênçãos que gozamos como cristãos são bênçãos nos lugares celestiais, porque elas toquem, elas partem, elas vêm de Cristo, que está nos lugares celestiais, à direita de Deus. E o que nós vemos aqui mais claramente do que em qualquer outro lugar, essa profunda mudança, a de que alguém está sujeito por tornar-se cristão. Não se trata de uma mudança superficial, como as pessoas pregam hoje. Não. Não é apenas que vestimos uma roupa de respeitabilidade, ou decência, ou moralidade, que fazíamos tal coisa e não fazemos mais. Que tínhamos tal problema e hoje não temos mais. É tão profundo como o fato de que somos tomados de um reino e colocados em outro. Por isso, quando eu falo que você tem a compreensão real do Evangelho, você para de dar conversa fiada. Essas pessoas que ficam iludindo as outras, dando aquele comprimidinho de farinha, uma paniceia. No qual não traz realmente nenhuma cura. Não sei se eu falei a palavra panaceia certo ou não, mas é panaceia. Mas, bom, o que realmente é que emprega para remediar as dificuldades, mas não cura. Então, nós somos tirados de um reino e colocados em outro. Assim como Deus tirou o Senhor Jesus Cristo do túmulo e dentre os mortos e o colocou à sua direita nos lugares celestiais. Assim o apóstolo ensina que a mudança pela qual passamos em nosso novo nascimento e regeneração leva a esta correspondente mudança em nós. E é tão importante isso que, a fim de que os cristãos em Efésios possam entender isso mais completamente, Paulo ora por eles, para que, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual é a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós.
Os que cremos, segundo a operação da força de seu poder que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o em sua direita nos céus, ou à sua direita nos céus, nos lugares celestiais, onde estão as nossas bênçãos. Paulo queria que os cristãos de Efésios compreendessem muito a respeito disso. E o que nós temos que compreender também que essa, e nada menos que essa, é a verdade acerca do cristão. Dada a limitação das nossas capacidades, em consequência da nossa condição finita e do nosso pecado, achamos muito difícil apossar-nos destas coisas. Como os pentecas falam, tomar posse dessas coisas. Mas tudo o que está nessa carta aos Efésios procura fazer o que essa carta procura nos mostrar, o que Paulo tenta nos mostrar nessa carta aos Efésios, é nos incentivar a nos concitar-nos a lutar para que tornemos posse dela, ou que tornemos a orar pedindo iluminação para podermos entender. Mas hoje as pessoas estão mais preocupadas em orar por cura, por coisas. A oração do cristão basicamente é por coisas, para ele próprio, sempre assim. E é ensinado dessa maneira. E a dificuldade surge pelo fato de que o cristão é necessariamente, num certo sentido, dois homens. E espero que eu tenha sabedoria para tentar explicar isso aos irmãos. Dois homens em ao mesmo tempo. Dois homens em um ao mesmo tempo. É óbvio? Não, não é. Que o cristão simplesmente não pode entender nada dessas questões. O apóstolo Paulo está expondo isso claramente nesse capítulo 2 da primeira carta aos Coríntios, onde ele descreve a diferença entre o homem natural e o espiritual. Ele escreve: o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. E a palavra ali, discernir, é julgar. Significa entender que nós julgamos todas as coisas. Nós não somos julgados por ninguém. É um meio gospel onde o não julgueis, não julgueis, não julgueis. O apóstolo Paulo fala que nós temos discernimento para julgar através da vida espiritual. O cristão, diz o apóstolo Paulo, entende todas as coisas, mas ele mesmo não é entendido por ninguém. Ele é, por definição, um homem que ele, por definição, ele é julgado por um homem incrédulo que não tem a mínima possibilidade de entender. E é interessante que um dos melhores testes que podemos aplicar a nós mesmos é descobrir se as pessoas acham difícil entender-nos, porque somos cristãos. Aí nós podemos ver se a afirmação de Paulo é verdadeira, é saber se o cristão é um enigma para esse mundo. É um enigma para todos os não cristãos. Aquele que não é cristão acha que há algo estranho conosco. Ele percebe que o cristão não é um deles, que é diferente. E é como tem que ser. Porque o cristão tem essa vida celestial e pertence a esse domínio celestial. Só que, irmãos, entretanto, ele não somente escapa ao entendimento do não cristão. No sentido, é certo dizer que ele próprio não pode entender a si mesmo. Ele tornou-se um problema para si próprio por causa dessa nova natureza que há nele. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. É aquela história, eu sou eu, mas não sou eu.
Eu sou eu, não sou eu? Outra pessoa? Mas isso não está certo. Essa não é toda a verdade sobre o cristão. Em acréscimo a tudo isso, a outra natureza, a outra coisa que ocorre. É esta outra coisa que faz do cristão um enigma para os outros e para si mesmo. Num sentido, ele é um homem natural. Ao mesmo tempo, ele é um homem espiritual. E o apóstolo Paulo contrasta o homem natural com o homem espiritual. Porque o que há de grande acerca do cristão é que ele tem essa natureza espiritual adicional. Esta é a característica principal, é o furor dominante na sua vida. Mesmo na pior condição, sabe que ele é diferente do incrédulo. O cristão sabe que tem alguma coisa diferente. Ele não sabe explicar. Ele não sabe por que Deus escolheu ele. Mas ele sabe que tem algo diferente. Se nós expormos isso numa expressão mais baixa, o cristão continua sendo culpado de pecado, mas o cristão não aprecia o pecado como apreciava antes. E como os outros não cristãos apreciam. Algo diferente, até quando o seu pecado aparece. E graças a este princípio espiritual, que há nele esta natureza espiritual, a esta consciência de uma nova vida, de uma vida que pertence a uma ordem diferente, a uma esfera diferente. Eu sei que é muito difícil expor isto em palavras. Há algo evasivo nisso. Agora, todavia, nós sabemos que há algo que o cristão, ele sabe. É essencialmente subjetivo, embora resulte da fé na verdade objetiva. Resulte da fé na verdade objetiva. Em outras palavras, a menos que você sinta que é um cristão, fica uma dúvida se você o é. Sempre tem aquela impressão de que nós estamos fazendo algo errado. A menos que lhe tenha acontecendo algo existencialmente, experimentalmente, a menos que lhe tenha acontecido algo na esfera da sua sensibilidade, você não é cristão. Apesar de tudo, o cristão sabe que ele é cristão. E o que acontece é que muitos no presente momento correm o perigo de considerar a fé de maneira tão puramente objetiva que pode se tornar-se antibíblica. Eles dão toda a sua ênfase à subscrição, à subscrição de certos credos e à aceitação de certas formulações da verdade, mas isso não pode não passar de assentimento intelectual, sentimentalismo barato. Ser cristão significa que Deus, mediante o Espírito, está operando em sua alma, deu-lhe um novo nascimento e colocou dentro de você um princípio da vida celestial. E você tem que saber disso. Você tem que saber disso. Só você pode sabê-lo. Você necessariamente tem consciência deste algo a mais, dessa diferença, deste poder que está agindo em você, deste elemento perturbador, como se pode provar. Você necessariamente tem consciência até de um novo conflito em sua vida. A pessoa não cristã é somente uma pessoa. A pessoa cristã é duas. Para usar a terminologia das escrituras, escriturística, o não cristão não é nada senão o velho homem. O cristão, porém, tem também um novo homem, e entre o novo homem e o velho homem não há acordo.
Há uma tensão entre o velho homem e o novo homem, e há conflito. A carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. A carne cobiça contra o espírito contra a carne. É o que fala em Gálatas capítulo 5, versículo 17. Então, o próprio estágio inferior da verdadeira experiência cristã é aquele estágio no qual você está cônscio, que você sabe, que você está consciente juntamente desse conflito. Você ainda não sabe o que é ser cheio da plenitude de Deus. Abre e fecha aspas, para ser cheio da plenitude de Deus. Você sabe pouco. Se é que sabemos algo de uma comunhão pessoal e direta com Cristo, mas sabe que há algo em você que o inquieta, sabe que há algo, por assim dizer, outra pessoa em você, que há um conflito, que há quase que esta personalidade dual está esta dualidade, por assim dizer. O que eu estou tentando fazer, irmãos, é comunicar o fato da consciência que o cristão tem das duas naturezas. Porque senão ele vai ficar sempre se acusando, ele vai criar um conflito entre ele a não saber de que se ele é um cristão verdadeiro ou não. E aí entra a ação do maligno, do acusador sobre a vida deles, do acusador das nossas almas. Então, quando você tem consciência das duas naturezas, porque você está em Cristo e Cristo está no lugar celestial, você entende que você recebeu essa vida de Cristo e tudo que ele tem e tudo que você tem deriva de Cristo. Isso é tão diferente de tudo mais que o cristão tem consciência de que tem duas naturezas. E pois bem, irmãos, não é só certo dizer que o cristão tem duas naturezas. Também tem dois interesses, porque vive em dois mundos. O cristão é o cidadão de dois mundos ao mesmo tempo. Ele pertence a esse mundo, tem nele a sua existência, e contudo sabe que pertence a outro mundo, tão definidamente como a este. Ele tem consciência que hoje é pela fé que ele anda e um dia ele vai andar por aquilo que ele está vendo. Isso é consequência inevitável do fato de que ele tem duas naturezas. Daí dizer que o apóstolo Paulo, que diz que o cristão é alguém que foi transferido da potestade das trevas para o reino do Filho do seu amor, como fala em Colossenses, capítulo 1, versículo 13, ele foi transferido, transportado e recebeu uma nova posição. E é essa mudança, num sentido paralela a que se deu com o próprio Cristo. Deus manifestou o seu poder quando ressuscitou a Cristo dentre os mortos e o colocou à sua direita nos lugares celestiais. E com efeito, algo similar aconteceu com todos os cristãos. Não ficamos onde estávamos, fomos transportados, fomos transferidos de um lugar, de um domínio para outro, de um reino para outro, de um mundo para outro. Este é um elemento vital da experiência total do cristão. Eu sei que é diferente de tudo que as pessoas falam dentro de uma igreja, mas elas falam para te aprisionar. Para você ficar dependente de uma oração, de uma mão imposta, disso, daquilo outro, das negociatas do Evangelho. Eu sei que não significa que o cristão sai do mundo, não. E eu sei que também que historicamente muitos cristãos caíram nesse erro e diziam, visto que sou cristão, não pertenço a esse mundo, a esse estado, a esse país. Há cristãos que dizem, visto que sou cristão, não devo participar de nada, não devo fazer nada, não tenho que mexer em política, não tenho que votar, não tenho que participar de eleição, não tenho que fazer nada. E que não se deve ter nenhum interesse pelas atividades do mundo. E pessoas são aprisionadas em doutrinas de homens. Mas o problema é que isso não se harmoniza com o ensino das Escrituras, pois o cristão ainda é cidadão deste mundo e pertence à esfera secular.
É o que Paulo fala em Coríntios, quando ele fala assim, se vocês não querem fazer nada, vocês têm que sair desse mundo. Ele sabe que esse mundo é de Deus e que nele Deus tem um propósito para ele. Deus colocou cada cristão aqui e tem um propósito para cada vida. Para glorificar o seu nome. Ele sabe que é um cidadão do país a que pertence e está ciente de que tem suas responsabilidades. A verdade é que desde que é cristão, terá que ser um cidadão melhor do que ninguém onde ele está. Ele tem uma responsabilidade a mais. Ele entende o que muitas pessoas não conseguem compreender. Porque só participam desse mundo. No entanto, ele não para aí. Ele sabe que também é cidadão de outro reino. De um reino que não se pode ver. Um reino que não é deste mundo. E todavia, irmãos, o cristão, ele está neste mundo e o outro reino colide com ele. O cristão sabe que pertence a ambos os reinos. Assim, isso vem a ser um teste da nossa profissão de fé como cristãos. Sabemos das exigências que a nossa terra, que o nosso local, que a nossa terra natal nos faz, e também sabemos das exigências do reino celestial. E o nosso desejo é não transgredir as leis da terra, e maior ainda é o nosso desejo de não ofender o Rei eterno, imortal, invisível, mas real, que habita aquele outro reino, que é o Senhor. E o apóstolo Paulo prossegue e diz, porém, que não somente pertencemos àquele domínio celestial, como fala no versículo 6 do capítulo 2 de Efésios, ele faz uma declaração de que e nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E essa é uma declaração que soa tão espantosa quanto impossível. Porque o que Paulo está falando? Que Deus nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Significa nada mais que eu e você, em Cristo, estamos assentados neste momento em lugares celestiais. Porque somos um com Cristo. Estamos lá. E ele não está dizendo que vamos estar lá, e sim que estamos lá. Mas como se pode conciliar isso com o fato de que ainda estamos nesse mundo limitado pelo tempo, com toda a sua confusão e contradição? Como podem essas duas coisas ser verdadeiras ao mesmo tempo? Porque a princípio soa algo paradoxal. E contudo é gloriosamente verdadeiro junto ao cristão. Espiritualmente estou nesse momento no céu em Cristo, num sentido como sempre estarei, mas o meu corpo continua vivendo na terra. Ainda sou deste mundo limitado pelo tempo. O meu espírito foi redimido em Cristo, como sempre redimido será. Porém, o meu corpo ainda não foi redimido e eu, com todos os outros cristãos, estou esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo, como fala em Romanos 8, 23. E é assim que Paulo expressa, escrevendo aos Filipenses, a nossa situação nesse mundo limitado pelo tempo é que a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Filipenses 3, de 20 e 21. E meu espírito, desculpa, irmãos, e meu espírito já estou lá, mas ainda estou na terra, na carne e no corpo. Então, em meu espírito eu já estou lá, mas ainda estou na terra, na carne e no corpo.
E o aspecto glorioso disso, dessa verdade, é que devido a eu estar em Cristo, o meu corpo vai ser emancipado, a adoção, a redenção dos nossos corpos vai acontecer. Virá o dia em que eu estarei nos lugares celestiais, não somente em meu espírito, mas também em meu corpo. Isso é absolutamente certo. Isso é o que rege a fé do cristão. E quando você tem essa compreensão, você começa a perceber que tudo aqui isso é passageiro, que a nossa esperança em Cristo não está nesse mundo, senão nós somos os piores. É que você vai compreendendo que as dificuldades dessa vida, onde alguns aproveitadores usam as dificuldades, os problemas, com essa história de libertação e outras coisas mais para prender essa pessoa, mas ela sai de uma prisão e cai em outra. Nós seremos transformados, os nossos corpos serão glorificados, estaremos sem nenhum pecado, culpa ou ruga ou mancha. Em espírito e no corpo estaremos com Ele e o veremos como Ele é, na totalidade do nosso ser e das nossas personalidades estaremos naqueles lugares celestiais. E é interessante, irmãos, que a dedução que tiramos do ensino do apóstolo foi exposta, por alguns irmãos, e tem uma colocação do Augusto Toplady, quando ele escreveu que nós somos felizes, mas não mais seguros. Quem está lá é mais feliz, mas não é mais seguros. Por quê? Eles estão mais felizes que nós, mas não estão mais seguros que nós, porque a nossa segurança está em Cristo Jesus. E essa é a beleza do Evangelho, irmãos. Essa é a beleza do Evangelho. E com relação à igreja cristã, no sentido, ela não tem nada a ver com os problemas do mundo e não deve gastar muito tempo com eles. A tarefa primordial da igreja é apresentar a perspectiva, o ponto de vista espiritual. Ela vê a causa de todos os problemas de maneira inteiramente diversa. A visão mundana enxerga a causa da guerra como uma questão de equilíbrio de poder entre as nações, entre qualquer coisa, entre conflitos. Isso está certo dentro dos seus limites, porém não é esse o problema fundamental, como Paulo nos ensina no último capítulo de Efésios, capítulo 6. A nossa luta não é contra a carne, como nós já lemos lá em Efésios 6:12, mas contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. O cristão sabe que o mundo está como está devido ao pecado, devido ao diabo. Ele vê todas as coisas com uma nova perspectiva e com um novo entendimento. Ele sabe que essas coisas são apenas a manifestação do poder satânico e que, em última análise, o conflito desse mundo é um conflito espiritual, não um conflito material. Os problemas do mundo não são meramente resultantes da colisão de concepções materiais apenas. São produzidos pelos poderes do inferno e de Satanás lutando contra o poder de Deus. Em contraste com a visão que o mundo tem, a visão do cristão é muito mais profunda. O cristão não vê as coisas meramente a nível horizontal, ele as vê perpendicularmente também. Para ele há sempre este elemento básico, a subespécie, E ele sabe que a única maneira de lidar com esses problemas só pode ser espiritual. E o cristão sabe que Deus tem duas maneiras de tratar desses problemas que resultam das atividades do diabo, da queda do homem e do pecado. O primeiro é que Deus restringe o mal e o faz de muitas maneiras. Primeiro, ele faz em parte dividindo o mundo em países, estabelecendo limites para cada um deles. Isso ele faz ordenando que houvesse reis, chefes de estados e etc., magistrados, autoridades. Nunca nos esqueçamos que as potestades existem e foram ordenados por Deus.
fala em Romanos capítulo 3, versículo 1. Foi Deus que ordenou os governos e o sistema de governo. É por isso que o cristão é exortado a honrar o rei, os senhores e todos que estão revestidos de autoridade. É dessa maneira que Deus mantém o mal dentro de certos limites, restringindo o mal. O que ele faz diante dos governos? E aí você vê os problemas do mundo no aspecto positivo. Deus trata dos problemas do mundo de maneira positiva e curativa, a saber, em Cristo e por meio de Cristo e sua grande obra de salvação. Esse que deixou de ser anunciado. Ele tira um homem deste presente no mundo mal, em espírito, e coloca dentro do reino de Cristo, coloca dentro dele um novo princípio que não somente ele tira a disposição para pecar, mas também ele dá amor à santidade. O homem se torna positivamente bom e passa a ter fome e sede de justiça. Ele se torna semelhante ao Senhor Jesus Cristo, a um novo reino dentro dos reinos deste mundo. É o reino de Deus, e essa é a única cura. Se as pessoas compreendessem isso, elas estavam curadas. E quando eu falo curada, não é que ela não vai ter mais doença, não é nada disso, que ela não vai passar mais por dificuldade. Ela está curada da ação deste mundo sobre nós. Nós entendemos o que nós passamos. Porque as pessoas do mundo, os não cristãos, na melhor das hipóteses, nada sabem a respeito. Eles só veem a situação em termos do visível, aquilo que está diretamente diante deles. Então, irmãos, o problema é que, infelizmente, isso nunca acontecerá por causa deste elemento espiritual em conflito. Conquanto o homem tenha pecado em sua natureza, ele não somente será culpado do pecado individualmente, mas também numa escala nacional e mundial. Porque a mente de uma multidão sem Cristo, diferente da mente de um indivíduo que tem Cristo. Então, graças a Deus, a outra mensagem, a maior tragédia do mundo é que a igreja, em vez de pregar a sua verdadeira mensagem, está pregando uma mensagem terrena, humana e carnal. Esse é o problema. Ela deixou de pregar sobre as bênçãos nas regiões celestiais e começou a pregar sobre aquilo que é carnal. E para encerrar, irmãos, Cristo pode vencer e vencerá. Eu e você estamos nos lugares celestiais. Você está diante de duas naturezas que há em você. E você está ciente de que pertence às duas esferas. Se você não tiver consciência disso, tenha. Você está em nova visão espiritual da guerra e da paz e dos problemas do mundo. Você vê tudo pela perspectiva do céu, de Deus e do Senhor Jesus Cristo, assentado com Ele nos lugares celestiais. Se não for essa visão, irmãos, você vai continuar tendo lutas, sobe e desce na sua vida espiritual, porque você não tem o foco, os olhos na eternidade. E quando nós não temos os olhos da eternidade só nessa terra, tudo fica mais difícil. E o que nós dizemos? Bendito seja o nome de Deus. Que você tenha uma visão na eternidade.